Olá, mulheres! Uma alegria estar aqui com vocês mais um dia. Hoje, dia 8 de janeiro, vamos para a leitura de Gênesis 22, 23 e 24. Então, vamos lá. Gênesis 22. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali no holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, a Abraão, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse o seu servo: Espera aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de... Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Vocês se lembram que o sacrifício se tornou uma prática da antiga aliança? Nós estudamos lá na primeira semana que o sacrifício é um comportamento, uma atitude guiada pelo Espírito Santo, e nós levantamos as evidências na palavra. Continuando, então Abraão ia adorar o Senhor. Isaque perguntou: Onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Portanto, não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia e do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram a Berseba, onde fixou residência. Passadas estas coisas, foi dada notícia a Abraão nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão, Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Teba, Gaã, Naás e Maaca. Capítulo 23. Guardem esse nome, viu? Rebeca. Capítulo 23.
Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela, sua esposa. Levantou-se depois Abraão na presença de sua morta e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus. Entre nós, sepulta numa das nossas melhores sepulturas e a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E lhes falou, dizendo: Se é de vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Maquipela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, sentando-se no meio dos filisteus de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filisteus de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou a Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o a mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu Efrom: Meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 siclos de prata, que é isto entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efrom, pesou-lhe a prata, de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 siclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Maquipela, fronteiro com Mande, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Mande, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Capítulo 24. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saístes? Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: À tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Então Deus tinha falado com ele, Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do seu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Versículo 10. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor.
Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja que designaste para o meu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com meu senhor. Então o servo orou também, que aquela que desse água a ele e aos animais, essa seria a esposa que Abraão estava esperando para Isaque. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Olha, uma sobrinha de Abraão. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então, o servo caiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, abaixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e de 2 pulseiras para as mãos dela, de peso de 10 siclos de ouro, e lhe perguntou, de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e há comitiva? Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou, temos páreo e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou o Senhor, e disse, bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Pois quando viu o parente e as pulseiras nas mãos da sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia, assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse, entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e lugar para os camelos. Então, fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse, não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe, dize. Então disse, sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e boi, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho, e este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus em cuja terra habito. Porém, irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu senhor, talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse, o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo,
e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento. Quando fores à minha família, se não te darem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser: dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Considerava ainda eu assim, no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te que me dês de beber. Ela se apressou e, abaixando o cântaro do ombro, disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí perguntei: de quem és filha? Ela respondeu: filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha de seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com meu senhor, fazei-mo saber, se não, declarai-mo para que eu vá, ou para a direita, ou para a esquerda. Versículo 50. Então, responderam Labão e Betuel: isso procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vá-te, seja ela mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, e ele e os homens que estavam com ele passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã e sua ama, e ao servo de Abraão e aos seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe dos milhares de milhares, e que a tua descendência possua a portas dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com as suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho de Beer-Lahai-roi, porque habitava na terra do Negueb. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo, e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-o até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Gente, que história linda, né? Muito linda. Então, meninas, encerramos a leitura de hoje, do dia 8 de janeiro. Desejo que você tenha um dia abençoado e que essa história tenha mexido com você. Como Deus cuida do nosso futuro, observamos o cuidado de Deus e ao buscar uma esposa, né, entregar uma esposa para Isaque. E
tem ali alguns pré-requisitos, né? A concordância do pai, em primeiro lugar, né? Abraão tomou a iniciativa de que era tempo de Isaac ter uma esposa e foi debaixo de oração, foi debaixo de aliança, debaixo de juramentos, né? Que foi feito ali com o servo. E eles aguardaram no Senhor, eles esperaram a resposta de Deus. Em todos os detalhes que nós vemos ali, o servo dizendo, né, se ela me der de beber e der de beber ao Camilo, essa é a mulher. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a escolher seus cônjuges, né, escolher uma esposa, escolher um esposo. Nós precisamos colocar à prova se Deus está nisso, se o Senhor nos abençoa nessa decisão, se há concordância dos pais, né? Hoje nós estamos vivendo dias que os adolescentes querem independência, não se preocupam com os princípios, e um rapaz já velho, né? Isaac já tinha perdido a mãe, ele já era um homem feito, e mesmo assim ele descansou em Deus, e o seu pai orou ao Senhor e Deus respondeu, e a Bíblia diz falar que Isaac amou Rebeca. Então, se descansarmos no Senhor, ensinar os nossos filhos a esperar em Deus, o seu esposo, a sua esposa, não tem por que ter medo. O Senhor sabe escolher aquilo que vai ser melhor para nós, tanto no temperamento, na personalidade, na questão cultural. É Deus que vai saber o que vai dar certo. Fique atento a esses princípios. Pelo menos 2 a gente vê aqui: a oração, a intercessão, buscar de Deus. Se Deus está no centro dessa situação, desse relacionamento. E segundo, a aceitação dos pais, a concordância, a aliança, o acordo, né, dos pais, isso guarda a nossa vida da maioria dos erros. Então, um grande beijo e eu espero vocês amanhã, dia 9. Beijo. Tchau.